Fala sucesso! Seja bem-vindo ao canal Via de Graça. Eu sou o Pastor Gladson, a seu dispor para te ajudar a sair de uma situação e ir para uma melhor ainda, onde você vai convidar Deus para ser sócio da sua empresa. E você vai entender que, através da linguagem de Deus, você também, empreendedor, está nos planos de Deus. E hoje você vai ter o prazer de ver uma tribo que tem tudo, mas é tudo a ver com você, empresário. Por quê? É uma tribo, que ela teve as dificuldades. Ela errou muito, mas também ela teve um mérito. E você vai entender qual é o mérito dessa tribo tão maravilhosa, escolhida por Deus, chamado, olha que legal, tribo de Judá. Yehudá. Yehudá é a pronúncia hebraica. E por que eles foram escolhidos? Gladson, é uma tribo. Poxa, falaram que Davi era segundo o coração de Deus. Ele teve mais de uma mulher. Ele traiu, ele enganou, ele foi fura-olho. Fura-olho é quando ele pegou a mulher de outro. E ainda matou o marido dela. Como um cara desse pode ser segundo o coração de Deus? Aí é uma pergunta que vai ser respondida ao longo desse vídeo. Tá curioso? Então vem comigo porque você vai entender que essa tribo tem tudo, mas é tudo a ver com você. Exatamente isso. Primeiro, vamos lá? Olha que legal. Tadá! Ele é o quarto filho. De quem? De Lia. Gente, volta aqui para você ver. Olha que interessante. Lia já tinha tido primeiro Rúben, aí nasceu Simeão, nasceu Levi, e agora de novo outro filho. E tem tudo a ver com o significado do nome dele. Por quê? Porque já era profetizado, já havia uma profecia de que aquele que governaria o mundo teria 12 filhos. Gladson, onde tem isso? Na Talmud. Na Talmud já explica que por que eles lutavam tanto para ter filhos? Porque já, através de Adão, passado de cultura para cultura, falava-se que o governante teria 12 filhos. Agora, e que haveriam 10 atuantes. Nossa, é mesmo. E que precisam de 10 para tomar a decisão. E aqui tem na cultura dos judeus, a mosaica fala que se tiver 9 homens, não pode começar uma reunião, tem que ter 10 homens. Então, depois eu falo sobre isso. Então, voltando aqui, Lia, gente, tava 4-0 para Lia, gente. Lia já tinha 4 filhos, mas se dividirmos 12 por 4, dá 3 filhos para cada um. Então Lia estava tendo um filho já na frente de todo mundo. Entendeu agora? Por que Raquel estava ficando muito mais preocupada com a situação? Então isso é muito relevante, porque hoje, para você entender o entendimento da Bíblia. E aí, quando nasceu Judá, Lia deu o nome para ele o que a origem do nome dele é justamente isso. Tá aí para você, ó. Agradecer a Deus, louvar, que significa, ela provém da palavra rodê, que é agradecer, e rodê. E por que ela está agradecendo a Deus? Porque todos já sabiam, por profecia, que seriam 12 tribos, e que eram ela e Raquel, e mais as 2 concubinas. Então, 4 mulheres, e que se fosse dividido por 12, como falei anteriormente, daria 3 filhos para cada um. Mas no caso de Lia, chegou o 4º filho dela. Então, Judá é o 4º filho. Gente, muito legal, muito rico, né? Aí agora a gente vai para qual? A pedra do peitoral. Aqui existe uma mudança de, por exemplo, quando você vai numa região, a pedra é o símbolo, a cor é unânime. É praticamente unânime. Destua-se um pouco, mas a cor predominante dessa tribo qual que é o nome da pedra de Judá? É o Nofesh.
que é o carbúnculo. E o carbúnculo, o que ele tem? O Nofesh, ele é um carbúnculo que ele é um azul. Mas, porém, em Siló, quando você vai em Siló, é um azul mais água. E lá eles já falam que é turquesa. Só que no original, na Torá, é Nofesh. Nofesh, que é o carbúnculo. Mas o que importa é a cor da pedra. Aqui é o azul. Por que eles escolheram o azul? Porque é a cor mais predominante no universo. Quando você olha para o céu, é azul. Muito legal isso, né? E qual que é a posição dela no manto sacerdotal, que é o peitoral da justiça? Ele está, na posição do peitoral, ele está na segunda fileira, olha que interessante, na primeira. Claro, mas aqui a primeira não tinha que ser do outro lado? Isso, se considerarmos a nossa escrita. Na escrita hebraica, é o quê? É da direita para a esquerda. Que você está olhando agora na câmera é daqui para cá. Você não escreve daqui para lá? Porque invertendo é isso. A gente sempre escreve da esquerda para a direita. Já o judeu é da direita para a esquerda. Por quê? A língua começa-se com a mão direita é a mão que ajuda. E a mão esquerda é a mão que julga. Então você tem que ter mais amor do que julgamento. Então, nesse caso, o lado é direito. Então, a pedra está na primeira posição da segunda fileira. Ah, gostou dessa, né? É muita curiosidade. Muitas coisas interessantes. Qual é a cor, então? Eles colocaram a cor, é um azul, que simboliza o céu, que é o que tem mais abundante. E qual que é o símbolo? Que tanto é que tinha sinetes, anéis, cada tribo tinha um sinete, um anelzinho, um anel para timbrar, um selo de identificação, principalmente os líderes. E nesse, qual que era o timbre, qual que era o símbolo? O leão. Então a bandeira é uma bandeira azul com um leão. Então é um azul mais claro, não é um azul escuro. É um azul, vamos colocar quase um ciano, né? Oceano. Aí agora a gente vai para a bênção de Jacó. Qual é a ordem? Olha que interessante. Todos os filhos receberam a ordem que é a mesma ordem do manto sacerdotal. Porém, ela é a ordem da unção, só que chega numa posição que é a ordem de nascimento. Que é só então, é a ordem que tem um vídeo que fala sobre isso, sobre a questão do manto sacerdotal. Se você quiser, tem uma coisa mais completa que são as 12 tribos de Israel. Muito legal você assistir. Tá aí o vídeo, ó. Aí, ó. Essa aí é a fotinha para você entender. Então, a quarta bênção de Jacó já começa. E aqui eu vou usar a tradução da Torá. Então, tá em Gênesis 49, 8. Leiamos aqui, então. E Yehudá, seus irmãos lhe conhecerão, e sua mão estará sobre a nuca de seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão a você. E Yehudá, seus irmãos lhe reconhecerão. O que significa isso aqui? Já é uma profecia. Aqui Jacó já está identificando que ele tem uma posição de realeza. E sua mão estará sobre a nuca dos seus inimigos. O que significa isso? É que o seu inimigo vai dar as costas. Salmos fala, o Senhor fez com que meus inimigos me dessem as costas. Que mostra o quê? Mostrando a nuca. É como se os inimigos estivessem fugindo dele. Olha que legal. E os filhos de seu pai. E aqui você começa a identificar várias coisas. Gênesis, leamos agora Gênesis 49, 8. Continuando a bênção de Jacó. Então agora a gente vai para Gênesis 49, 9. Filhote de leão e Yehudá. Sobre a presa de meu filho, você se levantou. Você repousará como um leão, sendo um leão impressionante. Quem ousará intimidá-lo? Uau! O que significa isso aqui? Gente, é muito rico. Essa passagem, olha como que é rico essa profecia. Filhote de leão. Aqui, Jacó profetizou sobre Davi, que no início era um filhotinho. Samuel 2, 5, 2. Quando Saul era rei, então, isso aqui, ele foi considerado um filhote. E no final era o quê? Um leão, quando coroaram ele como rei. Sobre a presa. Aqui tem muito mais do que a gente vê. Porque aqui, nesse caso, tem uma pergunta. Por que a tribo de Judá foi escolhida
para a realeza. Então, isso aqui é muito importante. Por que eles foram escolhidos? Primeiro motivo. Reuven é o primogênito. O que aconteceu? Ele se deitou com Bilhá, serva de Raquel. Aí, com isso, ele perdeu a primogenitura para José, que era o primeiro filho de Raquel. Perdeu o sacerdócio para Levi. Tem um vídeo de Levi. E o reinado para Judá. Por quê? Primeiro motivo. Então, Reuben se deitou com a esposa do seu pai. Segundo motivo, Simeão e Levi. Lembra aquele episódio? Tem um vídeo que fala sobre Simeão e Levi, que eles eram os próximos sucessores. Porém, por vingança a sua irmã Diná, eles cometeram aquela atrocidade sobre a cidade de Siquém e eles envergonharam seu pai, Jacó. E com isso, eles perderam. Então, vamos comigo. Primeiro filho nasceu, Reuven. Errou. Então, não tem mais. Depois veio o segundo irmão, Simeão. Aí Simeão, junto com Levi, que é o terceiro filho, foram lá e assassinaram a gente. Aí quem é que sobrou na sucessão? Aqui, a sucessão natural é Judá. Então, a realeza foi deixada para Judá. Olha que motivo legal. Aqui tem esses vídeos, olha que legal. Você tem a tribo de Reuven, que é um vídeo. Tem um vídeo para você que é a tribo de Simeão, que está completíssimo lá sobre Simeão. Se você é nervoso, eu falo o que dá na cabeça, assista Simeão. Tribo, cara, eu preciso fazer uma sociedade. Assiste a Levi. Tem o Levi e o Elo. O Elo é para a sociedade. Levi, ele demonstra como que ele transforma a maldição em bênção. É a forma mais abençoada que eu conheço. Saiba lutar para as coisas de Deus. Então, tá aí são 4 vídeos que estão no canal para você desfrutar e aprender. Segundo motivo, porque Judá foi escolhido como a tribo para sair os reis. Então, tá aqui no versículo, olha que interessante. Texto maravilhoso. Gênesis 37, 26 mostra o momento que Judá, no momento que foram jogar José no buraco, olha aqui que ele falou, mediante naquela tribulação, vão matar! E aí Judá teve a sabedoria e a realeza de falar essa frase. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Aí no 27, vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Aqui, Judá tomou uma posição de liderança, de realeza. Ele tomou conta da situação. E ele falou, não, deixa comigo, peraí. Eu já tenho 3 irmãos, os 3 primeiros irmãos mais velhos cometeram um delito. Eles estão devedor com meu pai. Então, puxou a liderança para ele. E ele falou, posso falar aqui? Não compete tirarmos a vida do nosso irmão. Porque já teve um exemplo desse no passado. Abel e Caim. Então não queremos ter o julgo da morte dele, porque é uma maldição muito pesada. Então o rei tem que ter, olha que interessante, um rei tem que ter coragem e senso de justiça. Judá salvou a vida de José. Diante de todos os irmãos. É fácil? Não. Quantas pessoas estão diante de um crime e a pessoa fica com medo de colocar sua liderança, fala, não vou matar, não vou fazer. Já aconteceu de pessoas inocentes estarem diante de uma pessoa mal, e a Bíblia fala pra você tomar cuidado com quem você anda. Se você está andando com uma pessoa fervorosa, muito rigorosa, toda confusão acontece com ela, parece que tem pessoas que atraem. Tem pessoas. E naquela hora você não se posiciona, você está sendo escravo. E aqui Judá tomou a posição de realeza. Ele tomou a situação a seu favor. Terceiro motivo. Olha o terceiro motivo agora. Tamar. Da mesma forma, Judá se retirou de Tamar. Gladys, quem é Tamar? Olha que legal. Reconheceu-os Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar, meu filho, e nunca mais a possuiu. Gladys, que história é essa? Olha aí que legal. Tem esse vídeo fantástico de Tamar,
a mulher que desafiou o destino e garantiu a vinda do Messias. Então a história de Tamar é muito, muito forte. Por quê? Você está lendo ali aquele texto, de repente você vê Judá, um homem da tribo, que originou a tribo, vai lá e fica com uma prostituta. Só que olhando por essa óptica, parece muito pesado somente. É pesado, não discordo disso. Mas vamos ver aqui uma outra visão, uma visão mais contundente. Quem foi Tamar? Olha que legal. Tamar aqui, bem resumido. Judá foi para a cidade, chegou lá e casou com uma cananeia. E teve 3 filhos, Onã e Selá. Que era o filho mais velho, casou-se com Tamar. Aí Tamar, ele era muito mau. A Bíblia fala que até o nome dele significa má. Se você inverte as 2 letras, ele é uma pessoa muito má, não é nem má. E aí em Gênesis 38:7 fala, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Aí, Gênesis 38:8. Então disse Judá a Onã, possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. O que significa isso, Gladys? Significa que, nesse caso aqui, Onã que é uma lei judaica chamada Ibum. Gladys, Ibum, o que significa essa lei Ibum? Não está na nossa tradução, está nas leis mosaicas, diz o seguinte, que caso o irmão morresse, o irmão teria que ter relações com a esposa para que aqueles filhos seriam da linhagem, olha que interessante, da linhagem, e tem tudo a ver, olha que interessante, a linhagem do irmão. Lembra que na Bíblia, se você for analisar, Jesus veio da linhagem de Urias, justamente um homem que Davi matou. Forte, não é? Já começa a ter uma explicação e você vê o nome dele lá sendo mencionado. Tem a ver? Tem uma explicação muito mais rica do que isso. Aqui já começa o início para você ter entendimento da lei do Ibum. E aí o que aconteceu? Olha o que o versículo 38:9 fala. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. No vídeo de Tamar, está muito mais completo. Lá, você vai entender por que ele também não queria, porque Tamar era muito, mas muito bonita. E ali, no vídeo de Tamar, que tem um vídeo preparado, tem uma explicação mais detalhada. Aqui, para não ficar tão comprido, eu deixo aqui para a gente passar. E olha Gênesis 38:10. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Aí, nesse caso, Judá ficou com medo de perder o seu filho, sei lá. Então, nesse caso, ele começou a esconder e deixa no esquecimento. Você, empresário, já deve ter... deixa esse imposto, depois eu pago. Cuidado que depois pode vir um filho grande. Olha o que acontece. Só que aí acontece o quê? Que aparece a Tamar, resumindo aqui, porque no texto lá está mais resumido, mais completo, Tamar aparece grávida. E aí o que acontece? Judá fica assim, como assim? Como assim? E aí Judá fala o seguinte, queime-a. Gente, queime-a. Aí você vai perguntar, qual é a qualidade de Judá? Sabe o que Judá fez numa situação dessa? Ele, quando viu que ela trouxe 3 pertences, que também está na justificativa de por que ela foi escolhida e por que o Messias veio dela. Assiste esse vídeo de Tamar que você vai entender. Porque ela fez uma coisa muito inteligente. Ela lutou pelos seus direitos. Lute pelos seus direitos. E uma qualidade de rei é assumir seu erro. Judá se deitou com Tamar. Ela ficou grávida de gêmeos. E aí, quando estava no estabelecimento, todo mundo falou, Tamar tá grávida. E ele não sabia que tinha tido relações com ela, porque ela se fantasiou de prostituta no caminho.
ele manda matar. Só que uma morte diferente. Mandou ser queimada. Só que quando ela chega e ela falou assim que no momento Judá estava sem pagamento. Aí ela pediu 3 coisas para ele. Ela mostrou as 3 coisas para o Judá. E aí o que aconteceu? Eu falei, nossa, fui eu mesmo. Ele assumiu o erro. Não tem problema você errar. Tem problema você não assumir os seus erros. Quer ser rei? Assuma seus erros. A empresa tá ruim, a culpa é sua. Fulano lá saiu porque ninguém gosta de mim. Opa, é chamado denominador comum. Se todo mundo na empresa não gosta de você, existe um problema que é você. Não acredito. Pesado, mas é real. Já aconteceu. Uma discípula falou, pastor, Satanás estava me perseguindo. Eu falei, o que aconteceu? Na minha empresa, todo mundo me odeia porque eu sou uma mulher de Deus. Eu falei, peraí, calma aí, tem um problema. Por quê? Quando você é uma mulher de Deus, as pessoas têm que gostar de você. Mas se 10 pessoas odeiam você, o problema está no denominador comum, você. Se fosse só uma pessoa não gostando de você, 2 ou 3, é comum, porque tem um fator inveja. Mas todo mundo, está na hora de você ser uma crente exemplo. Não seja o crente repelex. Não seja uma pessoa de Deus repelex. Gostando. Isso aí serve para muita gente. Tem gente agora que vai ficar doido para mandar esse vídeo para muita gente. E por que Davi e o Messias vieram de Tamar? E aí tem um vídeo que é maravilhoso. Primeiro motivo. Está em Gênesis 38, 2. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Primeiro motivo, então, por que tem a ver o primeiro motivo? Porque ele casou com uma cananeia. Judá casou com uma cananeia. E teve 3 filhos. Os 2 primeiros morreram. Só que, porém, Judá casou, aí Judá deu para o seu filho uma Tamar para casar. Aí tá lá, Gênesis 38, 24. E olha que interessante. Tem todo um plano de Deus. Porque o sangue dos filhos de Judá estava impuro. Isso é uma explicação mosaica, uma hebraica. Que fala que, por exemplo, os filhos, como já tinham uma atitude má, parece que estava dando errado com Tamar. E aí, olha que Gênesis 38, 24 fala: passados quase 3 meses, foi dito a Judá que Tamar, sua nora, adulterou, pois estava grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Gente, o que significa queimada? Olha aqui, vou deixar aqui para você. Era a pena para as filhas dos sacerdotes. Aquelas que se prostituíam. Tá onde isso? Levíticos 21, 9. Só para te ajudar, olha aqui. Levíticos. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana a seu pai, e ela será queimada. Gente, é muito pesado. Eu não vou aqui Glaucio, é muito pesado. Concordo. Na realidade, isso para a época. E tem tudo um porquê. Deus sabe de tudo. Para ser queimada, e quando falou que Tamar seria queimada e não apedrejada, simboliza que era filha de sacerdote. Então era uma mulher santa que teve relações diretamente com seu sogro. Gente, é muito pesado. É pesado. E o que aconteceu? Ela, no momento que estava lá, terminou a relação, e eles negociaram. Olha como que ela foi boa vendedora. Isso é nato do povo. Olha a visão empreendedora dela. Ela chegou e pediu para ele. Tem o vídeo completo. Ela pediu o Chotan, pediu o Patil e pediu o Matê. O que significa? Pediu o selo, que era o anel, que significa identidade. Uau! Pediu o cordão, que é justamente o cordão que segurava um cordão de 3 dobras, portanto que a Bíblia fala, cordão de 3 dobras não se quebra, então era um cordão de 3 dobras. Significa, porque ele não pode se quebrar, porque ele simboliza fidelidade. Uau, Gladys! E o Matê significa o cajado, significa autoridade. Por que o Messias veio da tribo de Tamar? Aqui bem resumido, bem te dando spoiler. Porque ela pediu identidade, fidelidade e autoridade, e ela era filha de sacerdote. Então ela teve relações diretas com Judá, puro sangue, e dela veio quem? Porque tem na genealogia de Jesus tem meretriz. Na realidade, ela
não é considerada meretriz, porque ela fez o papel. Porque Judá, lembra da lei do Imbu? Os filhos não vieram. Então ela lutou pelos seus direitos. Ela foi uma mulher muito forte. E aqui tudo se assemelha. Agora imagina a dificuldade dela em relação a Maria, mãe de Jesus. Tem toda uma relação. Uau, Gladys! Que legal! Tem uma relação. Temos que ter cuidado como colocar essa relação. Que você tem um vídeo que você pode colocar lá. Tamar, a mulher que desafiou o destino e garantiu a vinda do Messias. Aí voltando aqui agora a gente vai voltar a bênção de Jacó. E olha 49:10. Jacó continua abençoando. O cetro não se afastará de Judá, nem os eruditos dentre os seus pés, até a chegada de Shiló, que reunirá o seu povo. Cetro significa poder. Então, um rei tem um cetro. Você, empresário, você tem um cetro. Se você é empresário, você tem um cetro. Significa os eruditos dentro dos seus pés. Significa que vai ter pessoas muito sábias vindos justamente dessa tribo. Tanto é que hoje você vai falar, porque eu estudo judaico. Por quê? Porque aqui já está se profetizando a palavra e a profecia de Jacó. Até a chegada de Shiló. Shiló tem muita simbologia, que é onde foi feita a tenda. Muito legal. Que reunirá o povo. Significa o quê? Judá, lembra o que aconteceu? Onde que se reuniu o povo? Em Judá. Davi transformou a cidade e todo mundo se reunia lá. Onde é que o templo ficava? Entendeu agora? Um homem amarrará seu jumento à videira e seu jovem jumento ao ramo de videira. Lavará suas vestes com vinho e seu manto no suco das uvas. Gente, esse texto tem tanta simbologia. Aqui tem a simbologia judaica, tem a simbologia. Vou colocar aqui a simbologia mosaica. Amarrará seu jumento à videira. Uma das explicações significa: profetizou sobre a fartura de terra de Judá, da terra de Judá, da qual jorraria vinho como de um manancial. Um homem de Judá amarrará um burro à vinha e o carregará com o produto de uma vinha apenas. Tamanha sua quantidade. E com o produto do ramo de videira carregará um filhote de jumento. Vinha e ramos representam Israel. Então, a vinha e ramos significa alegria, prosperidade. E lavará com vinho. Tamanha prosperidade. Só que esse texto aqui, se a gente for colocar, Jesus, ele teve o quê? O seu manto ensanguentado. O vinho é sangue. O jumento tem tudo a ver com o que aconteceu, por ele ter entrado. Aqui já é uma profecia. Jacó já tinha falado como o Mashiach seria recebido. Como seria. Todo objetivo da Bíblia existe. É como se fosse um funil. Por isso que a Bíblia não fala de mais filhos, porque ele é centralizador, coloca o centro oportuno. Deus coloca algo memorável como centro. Voltando aqui, a bênção de Jacó, Gênesis 49:12. Os olhos cintilantes de tanto vinho e seus dentes serão brancos de leite. Aqui também, novamente, falando sobre prosperidade. Porque se os olhos cintilantes, também a gente sabe que quando a pessoa bebe, ela vai ficar cintilante, ela vai ficar avermelhada. Então, aqui simboliza que o vinho estava mostrando um excesso de alegria. Aqui tem um lado tanto positivo quanto o lado negativo. A Bíblia fala sobre o embriagar. Isso aqui fala também de um pouco da vaidade, que é o que aconteceu com vários reis. Quando tinha assim, muito vinho, muita alegria, havia o que? O esquecimento. Os olhos ficavam tão vermelhos que o coração ficava branco. Ficaria duro. Uau! Acontece muito isso. Quando você está muito próspero, você começa a trabalhar e você justifica tudo, você acaba não tendo tempo para Deus. E aqui é muito cuidado. Esse versículo te explica isso. É o que acontece com a vaidade. Se você analisar todos os reis que se seguiram, quando estava muito próspero, esqueci um pouco de Deus, porque eles ficavam tão atentos aos seus afazeres, esqueciam de Deus. Acontece isso muito com o empresário. Eu sei, porque eu já passei por isso. Gente,
É muito mais comum do que você imagina. E de leite. Leite simboliza o quê? Que as vacas seriam fartas, haveriam vacas, haveriam pastos, porque uma vaca, aqui é uma consequência, uma vaca não tira leite se o pasto for fraco. É todo um conjunto, porque, ou seja, simboliza que se a vaca está bem, todas as outras tribos também ao seu redor estarão. Porque quando a vaca magra, como aconteceu com José, significa o quê? Fome, escassez. E a vaca nesse momento aqui simboliza fartura, prosperidade. Eita, muito legal, né? Agora a gente vai para a bênção de Moisés. Qual foi a bênção de Moisés? Primeiro, quem recebeu foi o primeiro primogênito. Então, Rúben recebeu a primeira. E aqui a ordem muda. Olha que interessante. Ele recebe a segunda bênção de Moisés. E aí a gente já vai direto para o texto. Olha que interessante. Então a gente vai para Deuteronômios 33, 7, que é a bênção de Moisés. E isto é para Yehudá. E disse, ouça Hashem, a voz de Yehudá, e traga-o para seu povo. Possam suas mãos guerrear por ele, e que você seja uma ajuda contra seus inimigos. E isto é para Yehudá. Ele mencionou Yehudá imediatamente após Rúben, porque ambos fizeram confissão de erro, que era o erro deles, que eles cometeram. Em relação a Tamar. Só que Jó 15, 18 e 19 fala, porque os sábios contaram os seus pecados. Uau! Quando você é sábio, não tem problema, não tenha problema em falar que você errou. Quando você está, poxa, eu cometi um erro, dei uma escorregada. Gente, assuma seus erros. Essa é uma qualidade, porque Judá foi lembrado. Judá também foi escolhido por Jacó para liderar a caravana de Israel, mostrando o caminho para Gozém. E o nome de Judá é mais comum do que você imagina, tanto que ele foi colocado. No Antigo Testamento você vê muito nome Judá. E o Judas é uma helenização do Novo Testamento. Então Judas e Judá tem tudo a ver o nome. Só que, detalhe, temos que tomar muito cuidado que o antissemitismo surgiu por conta dessa comparação. Você que gosta de uma curiosidade, você sabia que quando você vai para a Alemanha, na Alemanha nazista, o nome judeu e Judá é a mesma pronúncia? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com precipitações. Ah, porque é judeu não presta. Não, peraí, calma, lê esse versículo aqui e entenda que tem uma verdade por trás de tudo isso. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes pode ser um ato de inveja, porque tudo que eles colocam à mão, quando eles fazem com... Olha que interessante, existe, quando eles são e seguem, eles são prósperos. Nem todo mundo é próspero. Ah, todo judeu é rico. Não. Não é verdade. Mas aqueles que têm um segredo judaico, que qualquer dia desse eu vou falar para vocês que é fenomenal. Quando eles seguem o que Deus fala, porque tem, que é muito mais simples do que a gente imagina, eles prosperam. E tem tudo a ver com dízimo. Vou até falar para você, que é empresário, dízimo não é 10% somente. Que a gente fala, porque eu digo que se você só protege aquilo que você ama. Ah, porque eu não vou dar dízimo, então você ama o dinheiro. Ah, porque eu não vou dar dinheiro para a igreja, você ama o dinheiro mais do que o projeto. O dízimo, para Deus, se chama organização para o judeu. Por quê? Você não pode dar 10,1%, nem 9,9%, porque de qualquer jeito você está pecando. Deus só quer 10%. Você não pode dar 10% daquilo que está desorganizado. Entendeu agora? Deus quer o que é justo. Ah, porque eu tenho... Claro, se eu vou dar do bruto, do gasoso, do sólido, do líquido. Pera, a gente vai fazer qualquer dia. Se você tiver curiosidade, eu faço esse vídeo. E é mais surpreendente do que você imagina. Muito mais. E é de acordo com a palavra. E eu já preguei errado. Peço perdão. Mas você vai entender. Se você quiser, você me avisa. Qual é a relação de um rei e de um empreendedor? Uau! Qual é a função de um rei? Vamos entender a função de um rei? Primeiro, é a liderança política. Então, um rei tem que ter uma liderança política. Ele desempenha um papel central de formulação e a implementação de políticas governamentais. Uau, Gladys! E para o empreendedor, o que significa? Organize a sua empresa. Seja político na sua empresa.
Saiba entender o que está faltando. O melhor governante de um navio, o melhor comandante de um navio é aquele que desce lá nos motores para saber, poxa, está muito quente. Poxa, o que a gente precisa fazer aqui para render mais? É entender. Saia da sua posição alta e vá lá na posição baixa. E entenda como é que funciona. Tem programas maravilhosos. Tem um programa que o dono se disfarça de funcionário e ele descobre que a empresa dele estava à beira da falência. Porque os funcionários estavam todos, não todos insatisfeitos. Estavam já criando uma condição de sair daquela empresa para ir para um concorrente. Olha aqui. E ele entendeu, porque ele não tinha tido a humildade de ser político. Então aqui agora a gente vai para o segundo. Olha o segundo. O rei tem a função de ser um chefe de Estado. Você tem que saber ser um chefe de Estado. O rei é o símbolo máximo de uma nação. Então você é o símbolo máximo da sua empresa, que representando a sua identidade e unidade perante o mundo. Então você tem essa função. O rei realiza funções cerimoniais, como recepção de líderes estrangeiros, representação de países em eventos internacionais. O que significa isso, Gladson? Se você é rei da sua empresa, se você tem uma empresa, tome a realeza dele. Faça networking. Uau! Um rei tem essa função. Se ele fechar o reino dele para tudo, os seus súditos vão passar fome. Um governante, um presidente tem a função de vender o seu país lá fora. Quanto melhor, mais receptivo ele é, mais ele é melhor é recebido no outro país. Isso é uma lógica. É uma lógica. Então, aqui para você, segundo, é você fazer network. Qual que é o terceiro? Olha o terceiro. Poder executivo. Em muitos sistemas monárquicos, o rei exerce o poder executivo. O que ele faz? Ele toma decisões sobre os assuntos como nomeação governamental, ratificação de leis e convocação de eleições. Então, ele aqui, o que ele faz? Ele começa a organizar a empresa. E aqui ele já começa a ter um processo. Exatamente isso. Ele cria um processo. Um rei tem que gerar um processo. Porque se você não tem um processo bem definido, você tem uma empresa e a sua vida provavelmente também esteja da mesma forma. Sem processo e organização de ver quem é bom, quem é ruim, então você vai começar aqui, executar a organização. E o executar também está na ação, vá para a ação. Vá para agir. Eu tenho um amigo chamado Glauber, olha aí, Glauber, eu vou estar mencionando ele aqui que eu achei legal. Ele criou um hashtag Vamos Agir. Bora agir? Bora agir. Gente, legal. O que adianta? Quem fica parado, 0 vezes 0 é igual a 0. Quem semeia vento, colhe vendaval. Então está na hora de você colocar uma semente na terra. A sua força é a sua semente. Ah, mas eu não sei fazer isso. Aprenda. Hoje, graças ao bom Deus, utilize a questão da internet para coisas boas, não para coisas negativas. Legal, né? Quarto, comandante supremo. O rei, a função do rei é ele ser um comandante supremo. Como comandante supremo das Forças Armadas, o rei tem a responsabilidade de garantir a segurança nacional e a defesa do seu país. O que significa isso aqui, Gladson? Que você tem que aprender a proteger a sua empresa. Você é um rei. E como é que eu faço isso, Gladson? Se você está vendo coisas que estão dando errado, qual que é uma proteção muitas vezes? Você mandar uma pessoa que está negativa na empresa. Uma pessoa que está sendo fofoqueira, uma pessoa negativa. Essas pessoas, eu assisti um programa muito legal, que eu achei muito interessante, que eu aconselho para você pesquisar, que é como ficar milionário em 90 dias. Gente, maravilhoso. E havia uma senhora que foi trabalhar com ele, que ela explodia emocionalmente. E aí ele entendeu por que as empresas dela não vingavam. Porque a emoção dela, no momento de crise, ela explodia. E ela começava a maltratar as pessoas, era impulsiva, então ela perdeu uma grande oportunidade. E isso é muito forte. Então, você como o Rei Supremo, você tem que identificar isso. E até, por melhor que ela seja, você tem que saber que essa pessoa pode
gringolar e de fazer com que você perca tudo aquilo que você foi construído por causa de uma pessoa. Lembre de uma coisa, 1 grama de joio, uau, eu aprendi isso com agrônomo, 1 grama de joio polui 1 tonelada de trigo. Lembra do joio e trigo? 1 grama polui 1 tonelada de trigo. Então, cuidado, muito cuidado, porque 1 grama de joio pode poluir 1 tonelada de trigo. Gente, forte demais, né? Agora a gente vai falar sobre a 5ª função de um rei. Justiça e arbitragem. O rei, historicamente, o que ele faz? Ele atua como árbitro. Afinal de contas, em uma disputa, como garantir a justiça dentro de um rei, dentro da sua empresa? Ele pode conceder perdão, clemência a indivíduos condenados e revisar casos jurídicos. Exemplo, lembra que José estava na cadeia? 2 pessoas cometeram um delito. E o que o rei fez? Prendeu as 2, porque ele não tinha certeza quem fez o delito. E aí o que acontece nesse caso? Nós temos que tomar muito cuidado. Você, como empreendedor, não posso mandar fulano embora. Peraí, não é mandar embora. Você conversa com essa pessoa. Não resolvido e ela não seguiu o processo da empresa, a culpa não é mais sua. Eu sei que dói, mas você tem que ser um rei que conquiste. Um líder bom faz com que a pessoa trabalhe com amor e até de graça. Exatamente. Para a visão empreendedora, é hora de contratar e hora de demitir. Então, ser arbitrário é saber... Na igreja, uma vez, a pessoa, pastor, eu quero falar de fulano. Eu falei, é mesmo? Quero falar de fulano. Eu falei, então espera aí. Aí eu falei, fulano, chamei ele. Gente. Eu falei, porque se vocês forem morrerem hoje, os 2 vão pro inferno. E o diabo, por ser inteligente, que ele não é burro, se você acredita ou não, vamos pensar, o inimigo vai fazer você ficar o resto da vida do lado dele. Você quer isso? Ficar o resto da vida dele inimigo? Não. Aí os 2 ficaram amigos. Eu falei, é melhor ser amigo do que inimigo. E é verdade, eu quero pedir perdão porque eu não fiquei insatisfeito. Ele falou, você ia falar mal de mim? Não. Ele ia comentar comigo, ele ia comentar. Mas como eu, como pastor, achei muito mais sábio te chamar, para você entender a insatisfação dele. E aí, lógico, discutiram. Ele falou, poxa, eu não sabia que você não gostava disso. Então, tem coisas que você começa a ter uma sabedoria, faça isso na sua empresa. Isso é muito mais sadio. Tem o dia da roupa suja. Já aconteceu das pessoas, pastor, eu não gostei que você fez isso. Eu falei, poxa, me perdoa, então vou mudar. É difícil também para você empreendedor. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Então, 6ª agora, a função do rei. Representação cultural e tradicional. Além de suas funções políticas, um rei muitas vezes desempenha um papel o quê? Importante na preservação, na promoção cultural, nas tradições nacionais. Ele pode apoiar eventos culturais, instituições educacionais e práticas religiosas que fazem parte da identidade nacional. O que significa isso trazendo para a sua empresa? Tem hora de cobrar e tem hora de fazer eventos. Faça festas para comemorar a sua empresa. Se você é uma empresa que só fica só com meta, você é chato, gente. Nem você gostaria de trabalhar na sua empresa. E as pessoas só estão lá indo por salário. Passe a colocar sua empresa para ter alma. O que é ter alma? É a pessoa ter satisfação de estar lá. Porque muitas vezes, eu já conversei com uma pessoa que ela se tornou alcoólatra, mas ela odeia beber. Sabe por que ela ficou alcoólatra? Porque quando ela chegava, ela falou assim, poxa, eu não era aceito em casa, não era aceito na minha empresa, né? E o único lugar que as pessoas lembravam o meu nome era no bar. E aí eu comecei com Coca-Cola, e aí, poxa, a pessoa tão gentil, eu falei, poxa, Coca-Cola, eu vou começar a tomar uma cerveja. Gente, pasme, não é uma justificativa. Aqui é um adendo. Você é bem recebido. Todo lugar que você é bem recebido, você quer voltar. E eu vou te dar uma frase que vai mudar. Para mim, eu acho que é a frase muito forte. Pessoas não abandonam o lugar. Uau, o lugar pode ser maravilhoso. Pessoas abandonam pessoas. Quando ela sai da sua empresa, é porque existe alguma pessoa lá dentro que não foi de acordo. Ela se sentiu enganada por pessoas. Alguma pessoa fez alguma coisa que ela não gostou. Então essa frase você tem que decorar. Pessoas não abandonam o lugar. Abandonam pessoas. Pode ser ele qual for o lugar. Se você não se sente bem recebido, um rei tem que saber a pessoa, fazer com que ela seja bem recebida. Premiação é uma forma de recompensa.
Tem gente que não gosta de presente, mas gosta de ser reconhecido. Principalmente no nosso país, existe um histórico de reconhecimento. Você gosta de ser reconhecido. Você é empresário, porque eu quero ficar milionário. Por que você quer ficar milionário? Para ser reconhecido. Para de bobeira, para de hipocrisia. Porque eu não ligo para isso. Mentira. Então, tira sua foto do negócio. Lógico, existem pessoas, existem pessoas. Eu conheço pessoas que não gostam de aparecer, porque elas são mais introvertidas. É a cultural delas. São pessoas que são... Elas são as pessoas que mais gostam de organizar e são as pessoas muito mais importantes, porque elas muitas vezes organizam a empresa. É um contador que fica numa sala. São pessoas que ficam atrás da cortina. Eles não são os atores principais. Então a gente tem que também valorizar essas pessoas. Então, peço perdão ali que eu falei que todo mundo... Não, tem gente que não gosta, mas gosta de ser reconhecido. Como que é o reconhecimento dessas pessoas? Muitas vezes uma viagem, muitas vezes é uma escola do filho paga. Começa a trabalhar com o sonho dessa pessoa. Então, isso é muito importante. Sétima função de um rei, fonte de estabilidade. O rei fornece estabilidade institucional e continuidade ao longo do tempo, garantindo a coesão e a ordem dentro do país, independentemente das mudanças políticas. Então, aqui simboliza o que para você, empreendedor? Seja pontual. A pessoa tem que pagar ali. Eu já também não posso falar, você nunca atrasou. Atrasei, porque muitas vezes é você entender também que você é um empresário. A gente faz algumas apostas, que literalmente o mundo dos negócios é uma aposta. Você compra um produto que você acha que vai vender mais, e a pessoa compra, só que o pagamento dela também atrasa. Já aconteceu. E eu sei que aquele que não tiver pedras que taca a primeira, né? Tem aquele que nunca errou que taca a primeira pedra. E aquele que não tiver pedras que taca a primeira pedra, não tem como até tacar, né? E isso aqui é muito importante, você empreendedor. Que você tem que entender que você tem que ser pontual. Oitavo, inspiração e unidade. Aqui essa é uma das mais importantes. Porque você tem que ser um líder que atrai as pessoas, não que espelhe ela. Que é por meio de ações e discursos. O rei pode inspirar e unir o povo em tempos de desafio ou celebração, promovendo o orgulho nacional e a solidariedade. Essas funções variam de acordo com o sistema político e as tradições de cada país, de cada empresa, mas refletem um papel geral desempenhado por um rei em uma monarquia. Então, o líder tem que ter um momento que está todo mundo assim, gente, a gente vai conseguir, vamos bater uma meta, e se a gente bater a meta, a gente vai ter uma recompensa. Gente, recompensa é ótimo para a empresa. É ótimo para a empresa. A pessoa tem que se sentir pertencente. E a pior coisa do mundo é quando você se sente usado. Então a pessoa tem que ser pertencente. Qual que é a linguagem aqui? Faça a sua empresa ter uma alma. Ter alma. Gente, parte do dinheiro que a gente está pegando aqui, a gente está pagando aqui, ajudando aqui uma instituição, eu estou colocando na igreja ali para construir uma igreja, quem está comigo? É assim que funciona. Uma cadeira está precisando de cadeira, vamos bater uma meta para comprar as cadeiras dessa igreja? Uau, da sua igreja. Coloque isso. Mas aí, mas eu não concordo que eu sou de outra igreja. Não tem problema. A sua igreja precisa de quê? Bata a sua meta. Eu abro mão da minha aqui para você te ajudar na sua igreja. Tudo é comunicação. Eu não acredito nisso. Não tem problema. Então, é só fazer com que essa pessoa não faça parte desse momento. Tem pessoas boas que não vão concordar. E assim, não é impor. É você falar, quem está querendo entrar nesse projeto? Faça a pergunta. É muito simples, não seja inquisitório. Porque fulano entrou agora, ele vai ver comigo. E qual que é o dever de um rei? Olha que interessante. Tem um território. Qual que é o território de Deus? O reino de Deus, gente. Deus tem um território dele. Então você tem um território. Qual que é o seu território do empreendedor? Sua empresa. Mas Glaucio, eu faço o digital. Então a sua empresa... existe um local que você está, ali é seu território. Existe uma sala, eu trabalho numa sala. Eu trabalho alugando uma sala, é o seu território. É um cowork que eu vou só... Então você tem um território durante 1 hora. Então você tem que ter seu território. Segundo, ter pessoas para liderar. Sem pessoas, sem pessoas, sem processo e sem um produto, você não tem nada. E o maior erro que existe é a pessoa criar um produto para depois correr atrás dos clientes. Não faça isso. Isso é um erro muito comum que eu já cometi. Então eu crio um produto maravilhoso e depois corro atrás de clientes. Não, qual que é a linguagem de milionários, de pessoas muito prósperas? Utilize essa para o reino de Deus que você vai usar. Primeiro você
vê o que as pessoas precisam e aí você cria o produto. Uau! Primeiro o que as pessoas estão procurando e só depois você vai atrás do produto. É o inverso. E aí a gente fica batendo cabeça. Onde você aprendeu isso, Glass? Isso é mais ensinado numa linguagem empreendedora americana. O brasileiro é o contrário. Ele cria um produto e depois vai atrás do cliente. Qual que é o perfeito para você? Ah, mas aí você pode ganhar um valor X, mas você quer ser muito bem sucedido? É o contrário. Primeiro você vê a demanda e aí você corre atrás do produto. Uau! Tem várias formas. Qual que é o dever do rei? Ter leis. Um país tem as constituinte, tem as leis que ele segue. Qual que é a lei de Deus? É a Bíblia. É a Bíblia. Qual que é a da empresa? É os processos. Coloca um processo. Gente, muitas vezes o seu funcionário não sabe o que é para fazer. Porque você, como líder, você é um péssimo líder. Porque eu vou te provar que eu também era um péssimo líder, porque eu descobri que eu não tinha isso. Colocar o quê? Para que é o nosso... Qual que é a nossa missão? O cara nem sabe qual que é a missão da empresa dele. Nem você. Se eu perguntar para você qual que é a sua missão da sua empresa. Se você tem, parabéns. Se não tem, vai procurar ter a missão. Agora, qual que é o objetivo central da sua empresa? Qual que é a alma da sua empresa? Se você não sabe responder essas perguntas, é provável que você não está tão ótimo quanto você achava que está. Como que eu faço então, Gladys? Comece a criar. Por exemplo, quando eu vou numa empresa, qual que é a centralização inicial para uma empresa crescer? Precisa de vender. Então eu criei, se você tem interesse, vai sair, tem um livro chamado Blindagem de Nãos. Maravilhoso. Que ele tem uma função de quê? De você criar um processo na sua empresa. Das objeções. Então eu criei, toda empresa que eu vou, eu faço isso. E se você já precisa dessa ajuda, fala comigo que eu te ajudo. A gente pode tentar ver o que a gente faz. Cada empresa tem seu livro de objeções, mas tem uma que é comum a todas. Mas existem objeções que cada empresa precisa. E essas objeções, elas têm que saber se lidar. E aí, quando você manda o vendedor não perde venda. Sabe por que o vendedor perde venda? Porque você não ensinou ele. O processo de liderança. Ter uma moeda. Qual que é a moeda da sua empresa? O salário. Quem mais ganha, mais produz. Ou você só tem condição de pagar bem se ele produz bem. Então, se você hoje está na visão de empreendedor, você tem que entender que bons vendedores precisam ganhar bem. E qual que é a moeda celestial? O amor. Garanta, essa moeda celestial. É aquilo que você faz sem moeda de troca. É o que Deus fez conosco. E ter uma língua. Uau, isso aqui é muito importante. A sua empresa tem que ter uma língua. E aí é onde entra todo o catálogo do que pode e o que não pode ser feito na empresa. Se você não coloca o que não pode ser feito na empresa, você não tem o direito de julgá-lo. Lógico, fugindo alguns princípios, roubar, matar, algumas coisas assim bem graves que são comuns. Mas existem algumas coisas que você pode falar que já prejudica a empresa. Você não pode ficar muito tempo no celular. Você só fica aqui muito tempo utilizando vários. Você sabe a sua realidade da sua empresa. Tem várias realidades. E aí vem, por que é muito importante ter uma língua? Olha o que fala Gênesis 11:6. Isso é muito forte. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todo tem a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Aí no 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Claro, o que significa isso? Gente, olha como que é forte. Se todo mundo tem a mesma linguagem, conquista o mundo. E se tiver uma linguagem negativa, o mundo vai ficar negativo. Se a sua empresa tem uma língua positiva, ela vai ficar positiva. Crie aqui uma só linguagem. Uma só linguagem. Você, como empreendedor, você tem que entender que Judá, como rei, a função dele é ter uma só linguagem. É um só Deus. Aí você vai falar, Gladys, e a Trindade? Não estou falando com a Trindade. A Trindade é uno. Porque 1 mais 1 mais 1 é 3. Não. Vamos colocar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá quanto? 3. Dá 1. Porque eu não estou falando de reta, estou falando de volume. Deus é volume. É muito maior do que a gente imagina. E ele sabe das coisas. E para finalizar, você, empreendedor, saiba que o que você está fazendo está nos planos de Deus.
Hoje o mundo está muito mais o quê? Informatizado. E os empregos tendem a diminuir. E muitas vezes Deus vai fazer com que você se mantenha para que você prospere naquilo que as pessoas não estão fazendo. Eu vejo hoje, uma vez eu estava numa reunião, pessoal, porque as pessoas têm que começar a sair da faculdade para vir para cá, para internet, não sei o quê. Aí eu falei, eu discordo em número, gênero e grau. Aí ele, por quê? Se todos os médicos hoje parassem de estudar e ficassem na área cibernética. Aí é uma outra... Não, é a mesma realidade. Nós temos que respeitar. E se todos os Uberes parassem de trabalhar com... Cada um tem a sua importância. Cada um é empresário na sua dimensão. Isso é mais importante do que você imagina. É muito importante. E tome muito cuidado, porque as pessoas, lamentavelmente, elas querem generalizar tudo e colocar tudo o que ela faz como posição. Se todo mundo vende o seu produto, ninguém vai vender arroz, ninguém vai plantar, ninguém vai colher. Então, cada empreendedor tem a sua grande importância. Você empreendedor, você agrônomo, você tem uma importância muito grande. Porque se todo mundo ficar na frente do computador, quem é que vai plantar? Quem é que vai colher? Vai acabar todos os mantimentos dos mercados. Essa é a importância que nós temos que entender. Cada um tem uma grande importância. E Deus te colocou na sua posição, porque grandes obras você vai fazer. E uma das orações que eu acho muito legal, muitas vezes eu faço eu ensinei para um amigo meu, um empreendedor que também ele tinha as suas dúvidas de Deus, quem não tem? Ele falou, Glácio, como uma oração assim de produtividade? Eu falei, tem uma oração que eu achei muito bonitinha. Senhor, tenho certeza que o Senhor amanhã fará grandiosas obras. Dai-me a oportunidade de ser participante de alguma delas. Uau! Senhor, eu tenho certeza, repetindo essa oração, Senhor, eu tenho certeza que amanhã o Senhor fará grandiosas obras. Dai-me a oportunidade de ser participante de alguma delas. Forte, né? Então, fico aqui. Espero que você tenha gostado dessa tribo de Judá, que é muito histórica, tem muita história e é muito rico. Você é um rei. Se você, em qualquer ambiente que você está, mas claro, você não tem uma empresa, mas você tem família? Tem. Então você tem um reinado, a sua casa. Você tem a rainha, que é a sua esposa, e tem seus filhos, são os príncipes. Uau! Tudo é uma linguagem, é a forma como você entende. E você é um rei. E nós temos o rei dos reis. Tadã!